Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 67ª aula da série da plataforma rebocável. Então, na última aula, a gente parou na montagem 0.24, a gente concluiu ela, e agora a gente vai iniciar aqui na montagem 0.23. Então, antes da gente iniciar aqui, pessoal, só queria pedir para você que me acompanha aqui as aulas e faz as séries, que você deixe seu like aqui embaixo desse vídeo. É muito importante que você venha aqui embaixo, deixe seu like para ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Além disso, compartilhem as aulas aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhem com seus amigos, tá? E além disso, se inscreva no canal aqui também. Então, vamos iniciar aqui nossa aula, já dei os recados aqui. Bom, eu estou aqui com o nosso projeto de referência, e agora a montagem que a gente vai fazer aqui é a 0.23. A 0.23... eu vou até cancelar aqui porque eu sei qual é ela. Eu até dei um spoiler no final da última aula lá para vocês. Porque ela é essa montagem aqui, ó. Então aqui está ela, ó. Ali está ela, 0.23. E essa aqui vai ser a vista isométrica dela. Essa vista aqui, ó. Por quê? Porque é a mesma vista isométrica que ela tem aqui na nossa montagem. Então lembrem-se disso. De preferência, tentem deixar as peças de vocês, a vista isométrica das peças e das montagens, igual a da montagem principal aqui, tá? Então vamos lá, ó. Aqui está ela. A primeira peça que a gente vai pôr nela é a peça 0.70, que é essa peça de dentro aqui, ó. Então é a primeira peça. Então vamos aqui em novo, 2 cliques em montagem, vamos aqui em procurar, vou selecionar. Deixa eu só colocar mais para o lado aqui, ó. Vou selecionar peça e vou vir aqui na área de trabalho, ó. Na nossa pasta, PMPR, vou selecionar a peça 0.70. E vou abrir aqui, ó. Então, vou clicar aqui, ó. Então, orientação de vista isométrica. Bom, a próxima peça que a gente vai pôr é essa peça aqui, ó. É a peça 0.71. Então, vamos lá. Só que aqui, quando eu fui modelar ela, eu não modelei ela torta aqui com vocês, lembram? Então, a gente vai ter que cuidar aqui a posição dela. O ideal era até colocar a primeira peça, a peça 0.71. Eu vou fazer diferente, depois a gente só muda ali, ó. Eu viro aqui na 0.70, botão direito em cima dela, excluir, ó. Então, vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar. Vou selecionar peça e vou pegar a 0.71. E vou abrir. E vou colocar ela aqui, ó. Agora sim vai ficar melhor, vocês já vão entender por quê. Porque a nossa 0.70, ela tinha ficado torcida lá. Eu não fiz a isométrica dela torta daquele jeito. Então, agora sim, a gente pode vir aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E vou pegar a 0.70, ó. Abrir. E agora sim eu largo ela aqui, ó. Porque a vista isométrica da 0.70, ela é essa vista aqui, ela tá assim, ó. E o ideal ela era estar assim, ó. Mas, claro, não tem por que a gente criar uma nova vista lá e fazer tudo de novo. Não tem por que. Então, a gente pode colocar 0.71, só que agora a gente troca aqui. Depois que a gente colocar 0.70 na posição dela, a gente só toca ela para cima aqui, porque a ordem que as peças têm aqui é a mesma ordem que elas vão ter lá no detalhamento. Então, tem que cuidar isso aí. Então, vou vir aqui em montagem, aliás, em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Agora, essa face aqui e esse furo aqui, e eu vou colocar concêntrico, ó. Ok. E agora eu venho aqui e marco a opção exibir planos. E aí eu seleciono esse plano aqui e esse aqui, ó, e vou colocar essa opção aqui, ó, ângulo. E eu vou colocar um ângulo de 135 graus. André, por que 135? Porque meia volta tem 180 graus. Então, se eu pegar 180 menos 45, eu tenho 135 graus. Porque ele não pegou daqui até aqui, ó. Ele pegou daqui até essa aqui, ó, o ângulo. Então, você tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então, eu coloco ali 135. Vou ocultar aqui a orientação de vista isométrica. E agora eu posso arrastar a 0.71 aqui para baixo, ó, mover abaixo da 0.70. Pronto.
E aí agora, o que eu vou fazer? A 0,70, a 0,71 e eu vou colocar a 0,72, que é aquela da ponta lá, ó. Então, eu vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 0,72. E vou largar ela aqui, ó. Então, vou vir em posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente, ok. Agora, eu vou selecionar esse furo, essa face já encontramos concêntrico, ó. Ok. Orientação de vista, isométrica, vou selecionar aqui, ó, para exibir os planos. Posicionar, vou selecionar esse plano, esse aqui, vou colocar ângulo, ó. Vou colocar 45 graus, ó. Ok, e vou fechar e vou ocultar aqui os planos. Agora vamos lá ver qual é a próxima peça. A próxima peça é a 0,713, então tem uma unidade de um lado e outra unidade de outro lado. Então eu venho aqui em inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 0,73, ó. Então só passa na área de trabalho e vou largá-la aqui, ó. Posicionar, vou selecionar esse plano, esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok, vou ocultar aqui. Agora essa face, essa aqui já encontramos coincidente, ok. Agora eu seleciono essa face e essa aqui, ó, vou colocar coincidente, ok, e vou fechar orientação de vista isométrica. Então agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, deixar a seta aqui e vou arrastar para cá, ó. Botão direito aqui, vou girar ela. Posicionar, vou selecionar essa face, essa aqui já encontramos coincidente, ok, vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok, agora eu vou ocultar aqui. Vou selecionar essa face. Essa aqui coincidente. Ok, vou fechar. Orientação de vista isométrica. E pronto, pessoal. Está aqui a nossa montagem, ó. Agora eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado. Selecionar essa 073, essa aqui, botão direito. Adicionar a nova pasta 073. Pronto, ó. Podemos finalizar. Vou salvar nossa montagem. Vou lá na área de trabalho. Na nossa pasta, PMPR. Vou selecionar 024, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 023. Ó. E vou salvar. Vou salvar. E vou fechar. Pronto. Mais uma montagem concluída. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês. Eu vou abrir aqui novamente a... Vem aqui em abrir na área de trabalho, na nossa pasta. Vamos abrir a 023. E eu não falei para vocês uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte. Eu acho que lá, quando a gente fez a modelagem das peças, eu falei. Mas olha só, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a soldagem, tá? Então vai solda aqui nessa peça, vai solda aqui, vai solda aqui, vai solda aqui também, ó. Então, vai solda aqui em todo o entorno, ó. Aqui em todo o entorno. E aqui, o cara que for fazer essa montagem aqui, no detalhamento lá, poderia especificar o seguinte, ó. Para chanfrar aqui, ó, essa peça, essa quina dela aqui e aqui também, ó. E soldar por aqui, ó, tá? E depois passar uma lixadeira ali para dar um acabamento. Isso dos dois lados, ó. Então, pessoal, já que eu estou falando de detalhamento com vocês... Detalhamento é uma coisa que eu ensino muito, mas muito a fundo mesmo dentro do meu curso, que é o método Medinger. Então, para quem não sabe, eu tenho um curso chamado, um treinamento chamado Método Medinger. Lá no Método Medinger eu ensino todo o processo de desenvolvimento de projetos mecânicos. Ou seja, eu ensino a parte de pensamento para projetar e depois eu ensino também modelagem, montagem, simulação e detalhamento. Lá no detalhamento eu ensino simbologia de soldagem, tolerância, aí tem a parte de simulação também, onde eu pego lá o projeto mecânico que é abordado dentro do método Medinger, aplico carga nele lá e mostro todo o processo lá, tá? Então lá no método Medinger é muito legal porque é um treinamento muito prático, eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto e eu modelo, monto, simulo e detalho esse projeto, mostrando todo o passo a passo lá. Tá? Então, o método Medinger eu abro poucas turmas dele ao longo do ano, então se você tem interesse de entrar numa turma do método Medinger,
e ser notificado quando eu abrir ela, é só vir aqui na descrição desse vídeo, tem um link sobre o método Medinger aqui, você clica nesse link, você vai cair numa página, nessa página você coloca seu e-mail lá e você vai estar automaticamente cadastrado para quando eu abrir uma nova turma do método Medinger, você vai ter acesso a todas as informações lá, tá bom? Então, se você tem interesse aí, se tornar uma pessoa 100% capaz de desenvolver projetos mecânicos no SolidWorks, é interessante que quando eu abrir uma turma você entre no método Medinger e para isso é só você vir aqui embaixo e clicar no link, colocar seu e-mail lá e se cadastrar, tá bom? Então eu falei do método Medinger por quê? Porque eu falei de detalhamento com vocês. Lá no detalhamento iria a simbologia de soldagem, então por isso que eu dei esse gancho aí para o método Medinger, porque a gente falou sobre isso, tá? E olha só que interessante, ó. Se vocês observarem essa peça aqui, eu deixei esse furo aqui, digamos assim, esse desbaste aqui, exatamente na posição dos furos, ó. Estão vendo? Onde tem furo aqui, tem o desbaste ali. Por que isso? Porque se eu colocasse ela aqui, ó, direto aqui, sem isso aqui, provavelmente quando eu fosse entregar essa peça para produção, o pessoal montar lá essa montagem aqui, o pessoal da produção ia vir aqui a soldar aqui, ó. E aí a arruela não ia entrar aqui, porque imagina o seguinte, olha só que interessante, ó, pressionar Ctrl aqui, vou isolar isso aqui, vou mostrar. Se essa peça for assim, ó, a arruela não cabe aqui, ó, depois que eu soldo aqui. Então imagina o seguinte, se eu soldar aqui, esse furo aqui, ó, ele tem, vamos ver aqui qual é o diâmetro dele. Ele tem um diâmetro de 9, provavelmente é uma rosca M8, é um parafuso M8 que vai aqui. Então vou selecionar aqui, vou vir em esboço, ó. Se eu fizer um círculo com diâmetro de 16 aqui, que é o diâmetro de uma arruela DIN 125 para parafuso M8, ó, vou colocar 16 aqui, ó, 16 milímetros é o diâmetro dela. Olha só. E aí o cara ia vir e soldar aqui, ó, e a solda ia passar por aqui, ó. E aí quando eu fosse colocar a arruela não ia entrar. Ela ia ficar encavalada, digamos assim, acavalada ali em cima da solda. Entenderam? Então por isso que eu fiz isso aqui, ó, dessa forma aqui, para não encher de solda aqui, ó. Simplesmente por causa disso. E aí é claro que se eu colocasse lá uma simbologia de soldagem dizendo, pessoal, cuidem aí na hora da fabricação para soldar, ao soldar aqui, deixe o espaço aqui vazio. Mas às vezes, pessoal, a gente, quem trabalha no setor de soldagem, tá tão lá debaixo do mau tempo, digamos assim, às vezes é calor e tudo mais, e acaba passando batido ali um detalhe desses. E aí a pessoa acaba soldando ali. Então a gente, como quem desenvolve aí o projeto, você tem que tentar facilitar a vida do pessoal da produção o máximo possível lá. Então aqui era um erro que eu acredito que ia dar. Se eu fizesse reto aqui, ó, iam vir aqui e soldar aqui. E eu repito, não é por má vontade ou algo do tipo, não, é que às vezes está debaixo do mau tempo mesmo e esse tipo de coisa acontece e passa despercebido e a pessoa nem se liga aí, tá? Então por isso que é dessa forma aqui, ó. E aí aqui vai solda também, ó. Vai solda aqui no entorno também, ó. Aqui vai solda também. Aqui vai solda também, ó. Tá? Então é isso aí, só isso que eu queria falar com vocês sobre essa montagem. Vou salvar e vou fechar. Bom, agora o que eu vou fazer, ó? Nós vamos fazer a nossa montagem 0,22. Vamos ver onde é que ela está aqui. Ó, vou abrir ela aqui. Ó, então agora na 0,22 a gente vai começar a entrar no reservatório da nossa unidade hidráulica aqui, ó. A 0,22 ela é essa aqui, ó. Ó, ali está ela, ó. Tá? Então aqui está a 0,22, ó. Bom, agora o que eu vou fazer?
A 0,22, pessoal, é o nosso reservatório hidráulico. Então lembra aqui que, de acordo com o que eu procuro ensinar para vocês, a minha metodologia, todas as peças que são soldadas entre si, elas viram uma montagem. Depois a gente pega essa montagem, joga dentro de outra montagem e coloca os outros componentes. Qual é a vantagem que a gente tem com relação a isso? É porque daí o pessoal da solda, por exemplo, ele vai ter acesso só ao que realmente é soldado lá, só as peças que são soldadas entre si. Ele não vai ter parafuso, porca, arruela lá no detalhamento dele, e isso daí faz com que o desenho dele não fique tão poluído. Então a 0,22 aqui ela é essa montagem e ela é a nossa unidade hidráulica. E olha só que interessante, ó. Aqui, bom, depois que a gente montar aqui no final eu explico para vocês por que essa chapa aqui ela tem uma distância aqui debaixo, ó. Então na sequência depois eu já explico para vocês, tá? Bom, então vamos lá, ó. Primeira peça que a gente vai colocar é a 0,62, que é essa peça aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Novo, 2 cliques em montagem, vou vir aqui em procurar, vou selecionar peça e lá na área de trabalho, nossa pasta PMPR, eu vou pegar a 0,62 e vou abrir. E vou clicar aqui, ó, e vou colocar ela aqui. Então orientação de vista, isométrica. Vamos ver qual é a próxima peça que a gente vai colocar, 0,62, depois tem a 0,63. Que são as duas laterais, mas depois tem a 0,64 ó, e depois 0,65 lá embaixo. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar agora a 0,64 lá daquele lado, ó, que daí ela já fica certinho aqui, depois a gente só muda a ordem aí, tá? 305,3 é a distância, então a distância daqui até aqui, 305,3. Então vamos vir aqui a montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 0,64. E vou largá-la aqui, ó. Então vou vir aqui selecionar essa seta, vou vir em exibir planos, ó. Posicionar, vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente, ok. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente, ok. Selecionar essa face, essa aqui, distância de 305,3. Ok, vou fechar. Então, orientação de vista, isométrica. Agora eu vou pôr aqui a 0,63, depois eu coloco ela para cima lá na lista. Então, ela fica ali, ó. Então, vamos lá. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 0,63. E vou largar ela aqui, ó. Então, vou desmarcar aqui, vou vir em posicionar, vou selecionar aqui, ó, posicionamentos avançados, simétrico, ó. Vou selecionar esse plano e agora essa face. Essa aqui já centralizou, ó. Ok. Agora eu vou selecionar essa face, essa aqui, vou vir em posicionamento padrão, coincidente, ok. E agora essa face, essa aqui, coincidente, ok, e vou fechar. Então, orientação de vista, isométrica. Vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, deixar a seta aqui e vou arrastá-la para cá, ó. Fiz uma cópia dela, então vou desmarcar aqui, vou vir em posicionar, posicionamentos avançados, simétrico, ó. Então vou selecionar esse plano, essa face, essa aqui já centralizou, ok, e vou ocultar. Agora essa face, essa aqui já encontramos, ó, o posicionamento padrão, coincidente, ok. E agora eu vou selecionar essa face, essa aqui, coincidente, ok, e vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. Agora eu faço o seguinte, eu pego essa 0,64 e arrasto aqui para baixo, ó. Movi ela abaixo da 0,63. Por quê? Para manter a ordem, ó, 0,62, 63 e a 64. Bom, agora eu vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, vou selecionar 0,63, essa aqui, botão direito, adicionar nova pasta, 0,63. Só para deixar certinho ali já ela na mesma pasta. Agora,
eu vou colocar 0,65, que é o fundo, ó. E aqui no fundo tem uma dica interessante, que é o seguinte, eu deixei, ó, do fundo para cá, 10 milímetros de distância de transpasse, ó. Por que esses 10 milímetros aqui, ó? Para solda, pessoal, para não ter que soldar na quina aqui, ó. Então a pessoa que vem aqui e solda aqui, ó. Tá? Então vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar 0,65. E vou largá-la aqui, ó. Então vou desmarcar aqui, vou selecionar posicionar. Eu vou selecionar esse plano. E esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok. Vou selecionar esse plano aqui. E esse aqui ó, já encontramos coincidente. Ok, vou desmarcar aqui e vou arrastar para cá, ó. Agora eu seleciono essa face, essa aqui, distância de 10. Vou dar ok e vou fechar orientação de vista isométrica. Perfeito. Bom, a 66 é essa de cima aqui, ó. Então vamos lá. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 066. Vou largá-la aqui, ó. Vou desmarcar aqui, vou selecionar posicionar, selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok. Vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente. Ok. Vou selecionar essa face. Essa aqui coincidente. Ok. E vou fechar. Aqui o ideal, pessoal, é quando for detalhar isso aqui, colocar lá no detalhamento uma nota para essa peça aqui, a 066, ela for colocada antes da 065, porque daí o cara que for montar aqui, ele vem por baixo aqui, não vai ter ela, né? Suponha que ela estivesse ocultada, ó, e soldava ela por baixo aqui, ó. Então por isso que o fundo ali, o ideal é colocar ele depois dessa 066 aqui, ó. O ideal até também é que quem monta aqui, a gente não precisa seguir a ordem que está aqui para colocar as peças na montagem, tá? Vai da expertise de quem está montando lá. Mas claro que aqui uma coisa que poderia ser feita era ter invertido. Aí essa aqui ser a 066 e essa aqui a 065. Entenderam? Porque daí já trocava a ordem ali. Mas nada que uma nota lá no detalhamento não resolva. Então lá no detalhamento a gente poderia colocar uma nota lá bem grande para a pessoa que for montar tomar cuidado com isso e colocar a 065 depois da 066 aqui, tá? Mas é o que eu digo, não precisa seguir a ordem aqui do detalhamento, aqui, nessa ordem aqui para colocar as peças à montagem. Vai do operador também aqui, do operador não, do montador olhar e reajustar ali, tá? Bom, então agora a gente vai colocar aqui a próxima peça, que é a 067. Então vamos ver aqui qual é a peça 067. Ó. A 067, ela é essa peça aqui, ó. Tá? Então, só que antes de colocar a 067, a gente pode colocar a 068, que é essa aqui, ó. E depois a gente arruma a ordem aqui. Por isso que eu digo para vocês, a ordem que tem aqui não precisa ser a ordem que o cara vai montar, entenderam? Então vamos ver aqui, ó, 068, ó. A 068 é essa peça aqui. Então vamos vir aqui, ó. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou colocar aqui a 068. Ó. Abrir. Deixa eu ver qual é a distância que ela está ali, ó. 20 milímetros lá de baixo. Então, vou selecionar aqui, vou vir em montagem, posicionar, vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok. Agora eu vou vir aqui em posicionamentos avançados, simétrico, ó. Vou selecionar esse plano aqui e essa face e essa aqui, ele já centralizou, ó. Ok, vou ocultar aqui. Agora eu vou selecionar essa face
E essa aqui, ó, posicionamentos padrão, distância, vou colocar aqui 20, ó. Pronto, ó. Ok, então orientação de vista isométrica. Então coloquei a 068, 067 ainda não. A 069, essas duas peças da lateral aqui, ó. Então vamos colocá-las já. Elas ficam alinhadas ali, ó. Inserir componentes, procurar, vou selecionar peça e vou pegar a 069, ó. Vou colocá-la aqui. Vou clicar aqui para exibir os planos, ó. Posicionar, vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente, ó. Ok, e vou ocultar. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok. Agora essa face. Essa aqui coincidente. Ok. E vou fechar. Então orientação de vista isométrica. Vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, deixar a seta aqui e vou arrastar para cá, ó. Fiz uma cópia. Vou girar aqui com o botão direito, cliquei em cima dela. Selecionar essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ok, vou desmarcar aqui. Vou selecionar esse plano. Esse aqui já encontramos coincidente. Ó. Ok, e vou ocultar. Agora essa face. Essa aqui já encontramos coincidente. Ó. Ok, e vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. Bom, agora eu vou colocar aqui primeiro os componentes, ó. Que é essa luva aqui e essa aqui, ó. Então a distância que elas estão aqui, ó, cota X, 18,68, ó. Na verdade elas estão centralizadas aqui, eu acho. Deixa eu ver. É, tá centralizada. Então vamos lá, ó. Vou vir aqui em montagem, inserir componentes, procurar, vou selecionar peça. E na pasta componentes, lá, nossa, vamos pegar o LV, que é a luva. 01. E vou abrir, ó. E vou colocá-la aqui, ó. Então ela ficou laranja ali, até vou abrir ela. E vou clicar aqui com o botão direito, nessa seta aqui de aparência, remover aparência. Eu posso salvar e vou fechar. E aí eu venho aqui nessa peça, seleciono ela e venho em copiar aparência. E agora eu seleciono aqui, ó, colar aparência, ó, de toda ela. Então posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico, ó. Ok. Vou desmarcar aqui, vou fechar aqui, ó. E vou abrir a luva novamente. Vou selecionar ela, vou abrir ela. E vou exibir um plano que corta ela ao meio. Pegar o plano direito, ó. E vou exibir. Pronto. E agora eu pego o plano superior, posso exibir também. Não, na verdade só o plano direito ali, ó. E vou salvar, ó. E vou fechar, ó. Então posicionar, vou selecionar esse plano. E agora pode ser essa face aqui, ó. Essa face aqui dessa peça. E eu vou colocar paralela. Ok, e vou fechar e vou ocultar. E agora eu venho aqui em posicionar. Vou pegar posicionamentos avançados, simétrico. Ó. Aliás, não é simétrico, é largura. Ó. Então vou selecionar essa face. Essa aqui, agora essa e essa. Ele já centralizou ela ali. As duas faces primeiras que a gente selecionou, ele centralizou com relação às outras ali. Vou salvar e vou fechar. Então, orientação de vista isométrica. Eu vou pressionar Ctrl, manter Ctrl pressionado, deixar a seta aqui em cima, aí eu vou arrastar para cá. Fiz uma cópia dela. Posicionar, vou selecionar essa face. Essa aqui já encontramos concêntrico. Ó. Ok. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Essa face colocar paralela. Ok. E vou fechar. Bom, agora eu venho aqui em posicionar. Vou selecionar essa face. Primeiro eu venho aqui, ó, em posicionamentos avançados. Largura. Ó. Então selecionei aquela face. Selecionei esse aqui, essa e essa. Ok, e vou fechar. Vou desmarcar aqui, vou selecionar esse plano. Esse aqui vou colocar paralelo. Ok, e vou fechar e vou ocultar.
Bom, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou salvar nossa montagem. Então a gente já está chegando aqui a 30 minutos. Então na próxima aula, eu vou selecionar aqui a 023, só pegar o código dela. E vou colocar aqui 022. Eu vou salvar ela e na próxima aula a gente retorna nela aqui, tá bom? Então, último recado, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para você estar recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar. Além de se inscrever e ativar o sininho aqui, deixe seu like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e compartilhe as aulas aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então, compartilhe com seus amigos aí, tá bom? Tem também meu Instagram e meu Facebook aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link para acesso às duas redes, é só ir lá, me seguir e me curtir. E tem também meu site, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.